Oiê! Oiê! Bem-vindos! Estamos hoje com um episódio inédito. Então Pra é um variar. assunto. Mas esse é bem inédito. É uma especialidade que nunca a gente trouxe aqui. Com certeza vai ser muito útil para as mulheres, porque são condições que as mulheres acabam sofrendo muito, que Sim. é a medicina vascular. Então hoje a gente trouxe uma médica vascular. Para dar aí muitas dicas pra gente sobre vasinhos, varizes, lipedema, que tá super em alta hoje. Então, bem-vinda, Maj, tá com a Marcela De Caroli aqui, que é médica vascular. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos falar bastante, né, sobre a saúde da mulher, né, a saúde dos membros inferiores. E começar com a primeira pergunta, que é sobre isso, Marcela. Por que a mulher precisa procurar uma médica vascular? Então, Eri, acho que a primeira coisa que faz sentido é o quanto a gente depende da nossa perna, o quanto a gente tem que ter atenção para nossa circulação, porque são doenças silenciosas, são coisas que não surgem de um dia para o outro e as pessoas tendem a se acostumar com a dor. E aí, quando vai passando o tempo e ao longo do tempo esse sintoma vai ficando mais significativo, aí sim que vai procurar ajuda. Fora todos aqueles estigmas de que antigamente só se tratava por estética, que não tinha necessidade de fazer isso. Então, normalmente, esses diagnósticos são deixados para depois, quando o tratamento já fica um pouco mais complicado. Então, como boa parte dessas doenças elas têm uma origem genética, faz todo sentido quem já tem alguém na família com problema de varizes mais acentuado, problema de circulação na perna, ou então quem já tem também, às vezes, um diagnóstico de lipedema e vê isso nos seus familiares, fazer um acompanhamento com o cirurgião vascular para justamente evitar a progressão, porque quanto mais os anos passam, mais difícil às vezes se tornam esses tratamentos. Então seria indicado, assim, fazer uma consulta preventiva mesmo? Com Quem tem algum certeza. sinal de risco, né? Exatamente. Se você já tem algum familiar que tem algum problema de circulação, que já teve um diagnóstico, que precisa já de um acompanhamento com vascular, e você nota os sintomas iniciais, então, quem já tem uma mãe com muita varize, já nota que está aparecendo um vasinho, já está ficando com uma dor mais significativa, fazer uma consulta, identificar o que acontece, é bem importante para justamente manter tudo isso sob controle da melhor forma e mais rápida possível. Sim. E tem algum sinal de alerta que você falaria assim, uma dor mais intensa, ou então, né, uma mancha na perna? Isso vai principalmente para alguns casos, onde a gente tem principalmente trombose, porque existe um fator genético para trombose, existem outros fatores de risco, ambientais, por exemplo, se a pessoa usa anticoncepcional, se fez alguma viagem, alguma cirurgia, mas tem também aqueles fatores genéticos. Então, se o seu familiar já teve alguma história de trombose próximo na família e você teve aqueles sinais de alerta de dor muito forte, um inchaço que não é normal, e essa dor tá se mantendo, procurar o atendimento médico. As outras coisas a gente consegue lidar mais em consultório, mas acho que essa é uma das que você tem que ter mais atenção rapidamente. E assim, eu até falando do meu caso, que eu demorei muito para tratar, né? Eu tinha uma veia, era uma veia assim, altinha, sabe? Quando ela fica mais saliente. Não era só um vasinho. Aham. E aí eu demorei pra resolver isso, pra tratar. E aí quando eu fui atrás, que já tinha passado uns 5 anos, eu já estava com insuficiência até da safena. Tive que operar, tudo. Então o que que as mulheres devem, assim, observar que elas sentem, tipo, inchaço ou peso ou mesmo um vasinho, que às vezes deixa passar, mas que deve já procurar? Aham. Essa parte da circulação, ela funciona muito como uma semelhança de uma parede com uma infiltração. Então, se você está vendo alguma coisa por cima da pele, o que você está tendo ali é uma manifestação estética de alguma coisa por baixo. São só 15, mais ou menos 15 a 20% dos vasinhos mesmo que são hormonais, que não tem nenhuma relação de alguma veia por baixo. A maioria tem, ou é uma veia nutridora, ou às vezes até um problema na safena, igual você teve. Então, quando a gente tem ali aquele vasinho aparecendo, uma veia mais dilatada, isso não tem relação direta com o sintoma. Pode ser que naquele momento você não tenha dor.
ou porque o seu estilo de vida é saudável, porque a sua musculatura da perna é boa, bem desenvolvida e compensa aqueles sintomas de inchaço que você teria. E aí, quando você vai ver, você já tem aquela origem daquela parte mais profunda. Então, se você às vezes trata só a parte superficial, só olha aquele vasinho, você não trata a parte do encanamento que de fato está dando Uhum. aquele problema mais superficial. Então é bem frequente, por isso que a avaliação profunda, com ultrassom, olhando Uhum. completamente, faz toda a diferença. Aí tem que ser com Doppler mesmo, né? Precisa, faz todo sentido Uhum. fazer ultrassom nos pacientes com varizes para ver realmente como tá uma parte mais profunda. Eu E acho que é bem isso que aconteceu mesmo. Como eu sempre fiz musculação e eu nunca senti inchar, nem nenhum sintoma, mas me incomodava esteticamente mesmo a Uhum. veia, por isso que eu fui atrás. Exato. Mas olha isso, né, já estava tudo ali É. comprometido. E a Andrea falou que sempre fez musculação. A musculação, ela previne ou tem algo que nós possamos fazer que previne essas doenças, né, artériovenosas? Uhum. O componente genético da parte de varizes é super prevalente. Então, se seus pais tiveram, a chance de você ter é muito alta. Só que a manifestação disso não vai ser igual para todo mundo. Então, tem pessoas que vão manifestar muito e outras que não vão manifestar tanto. Mas o que existe para ser feito é um estilo de vida saudável. Porque, apesar da sua tendência genética, o estilo de vida saudável vai fazer com que isso não se manifeste tanto. Então, quem não tem uma oscilação de peso tão grande, quem não usa tanto pílula anticoncepcional, que tem sim uma relação de aumento de retenção de líquido, do piora do inchaço, dos vasinhos, e também quem consegue manter uma musculatura bem desenvolvida, vai fazer com que essa drenagem seja melhor e você não sobrecarregue tanto uma veia que tem tendência a dilatar. Então, você manter isso dessa forma melhora muito. Agora, tem coisas ao longo da vida que são inevitáveis. Por exemplo, as gestações. São períodos onde você vai exigir mais dessa veia. Então, algumas vão crescer, vão dilatar, você vai ter mais sintoma. A boa parte é que quando o bebê nasce, melhora boa parte disso que piorou. E aí, o que ficar depois faz o tratamento e o acompanhamento. E também o envelhecimento natural. A gente vai perdendo musculatura. Uhum. E essa veia começa a dilatar porque ela não tem mais o suporte da musculatura para isso também. Então, a gente vai lidar com isso ao longo da vida e aí manter o peso, fazer uma atividade física, manter uma musculatura, tentar ter uma dieta equilibrada para você não reter tanto líquido, são as coisas que você consegue fazer realmente para evitar que isso progrida muito rápido, sabe? E as meias? Elas são indicadas para todo mundo? A meia, ela tem muita indicação, existem diversos graus de compressão. Então, você pode pegar uma meia de baixa compressão e usar com frequência, mesmo em quem não tenha um sinal de variz ou então aqueles sintomas mais clássicos. Porque para viagem de avião vai fazer diferença, para quem fica sentado trabalhando ou só de pé o dia todo, são posições que vão favorecer o inchaço. Agora, se a paciente já tem um diagnóstico de varizes ou então um antecedente de trombose, aí a gente já passa para as meias de média compressão, que aí tem indicação mesmo de usar, principalmente nessas situações, onde vai ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, voos, viagens longas, como até evitar não só que o sintoma da doença fique muito significativo, mas também ter a parte para evitar a trombose. E você falou gestante, então se a gente sabe que a gestante já é um fator de risco, né, vamos dizer, já Já. mesmo quem não tem um histórico pode já ter uma piora. É indicado então toda gestante usar uma meia, tomar alguma medida assim? Principalmente no terceiro trimestre, é quando ela vai reter mais líquido e o bebê tá maior. E aí ele vai comprimir também ali a região da barriga, dificultando o retorno venoso. E aí aquelas pacientes que já estão começando a ter um pouquinho mais de inchaço, vale a pena sim usar a meia, até para prevenir também trombose, porque a gestação é um período que favorece um pouquinho Sim. mais isso. Mas isso vai de caso a caso, mas tem sim a indicação, até um benefício bem significativo. Ah, legal. Então, a meia, ela age tanto no tratamento quanto na prevenção. A prevenção é um pouco controverso, não tem um estudo definindo que ele realmente previne o surgimento de novos vasos. O que ele com certeza faz é prevenir que você tenha inchaços frequentes, e esses inchaços que fazem uma piora progressiva do quadro de varizes. Então, ele tem o seu componente para melhora de sintoma, para evitar as complicações das varizes, mas não, se você usar todos os dias, não significa que você não vai desenvolver com o envelhecimento, sabe? Algum grau mesmo que seja leve. Então, e teria alguma outra coisa que nós poderíamos fazer para prevenir? Assim, algum suplemento, algum outro, né? O estilo de vida, sim,
Mas alguma outra coisa a mais, assim, que daria? A principal, acho que seria o fortalecimento da panturrilha. Lógico que a atividade física como um todo vai ter o seu componente anti-inflamatório e tudo, mas a panturrilha ser bem desenvolvida, você ter musculatura na sua perna, é de longe o que vai fazer mais diferença ao longo dos anos, tanto em sintoma, quanto em progressão de doença e recuperação. Aquele exercício que vocês gostam de pular na academia. O mais chato. De E- panturrilha é esse. Mas por que a panturrilha? Por conta do retorno venoso. Como você tem toda a parte de bombeamento da parte de circulação, parte venosa da perna, ele que vai junto com o bombeamento do coração fazer esse retorno. Como está muito longe do coração, ele precisa de uma pressão a mais e a musculatura da perna, da panturrilha em específico, é o que vai fazer maior diferença nesse retorno venoso. Quem tem, às vezes, uma musculatura muito ruinzinha na panturrilha, chega a ter as mesmas dores de quem tem varizes. Porque não consegue dar conta desse retorno venoso, sabe? Olha. Eu lembro que na faculdade os meus professores de vascular, eles falavam isso. Vocês têm 2 corações, Aham. né? Um é Exatamente. voluntário, o outro é involuntário. Então vocês têm que fazer funcionar. Sim, é Exatamente. isso mesmo, segundo o coração. É. Mas é isso, que tá lá do outro canto, né? Lá embaixo ainda, então tem que vencer toda a gravidade pra subir o sangue. Toda aquela coluna de pressão para voltar e Sim. aí várias outras coisas assim. Quem ganhou muito peso tem a questão de gordura na barriga que serve como empecilho para voltar também esse sangue. Então, Sim. a musculatura ali tem que estar bem desenvolvida para conseguir sustentar esse retorno. E assim, você falou, fica muito tempo sentado. Tipo, em pé não é todo mundo, assim, que, por exemplo, opera e fica horas em pé. Mas sentado é todo mundo, né? Tipo, depois da pandemia, assim, muita gente que trabalha home office mesmo, mas fica sentado o dia inteiro. Então, é a maioria, todo mundo. Isso é super prejudicial, porque mesmo que você não tenha varizes, você vai ter aquele edema ortostático. Se medir sua panturrilha no final do dia, ela vai estar maior. Pegou um dia de calor e você está exposto ao calor muito tempo sentado, a sua panturrilha vai aumentar, Sim. você vai ter uma retenção de líquido. Então, algumas medidas assim simples, tomar bastante líquido, levantar a cada 1h30, fazer exercício de girar o tornozelo ou de movimento de aceleração enquanto você está trabalhando. Aquilo não vai atrapalhar o seu trabalho. Legal. Mas são pequenos cuidados que vão fazer com que o seu dia acabe de outra forma. Porque você acaba, às vezes, acabando o fim do expediente, assim, com dor, a dor sobe até a Sim. coxa, você tá sem vontade de fazer atividade física ou qualquer outra coisa, porque você tá incomodado, né? E pequenas coisinhas que você pode mudar ao longo do dia A fazem melhor diferença. dica é você tomar muita água, porque aí você vai levantar pra ir no banheiro. E aí pronto, deu 1h30 e você já tá querendo ir no banheiro de novo. Com certeza. E eu fico assim no trabalho, quando eu tô o dia todo sentada. Eu fico tomando água e levantando pra ir no banheiro. Água, banheiro. E é bom que você já dá uma circulada, né? Exatamente. Que é justamente esse bombeamento da panturrilha, porque a hora que ela tá. E você levanta e anda, ou você faz esses exercícios, é quando ela tá contraindo e bombeando essa circulação. E aí vai melhorar Sim. todo o sintoma de inchaço. Perfeito. E Má, sobre os vasinhos que as mulheres tanto reclamam, você deve atender muito, né? Muita. Aqueles mesmo, meio que pequenininhos, que fica esteticamente, né, incomoda, mas que não, acho que não é nada grave, né, mas é uma coisa que mulher se incomoda muito, porque as pernas, né, acaba atrapalhando, assim. Hoje em dia, isso trata no consultório, é simples, como é que tá? Trata. Tem toda essa questão que a gente conversou de que realmente tem que ver o que tá por baixo. Porque se eu tratar só esse vasinho que tá em cima, levando pra analogia de novo da parede com infiltração, se eu só pintar essa parede, daqui a pouco volta tudo. E era o que acontecia antigamente, né? Você só tinha 2 formas de tratamento, ou cirurgia ou aplicação pura. E a aplicação pura pegava esses vasinhos de cima. Você acabava tendo uma recorrência muito grande, justamente porque você não tratava todas as camadas que precisava. Que nem o seu caso, até você descobrir que tem um problema na safena, alguém ia ter que pensar no ultrassom para isso. Então, quando a gente faz a avaliação em consultório hoje, já tem todas as camadas sendo avaliadas. Você veio por vasinho, a gente vai olhar qual é a realidade aumentada, o que tem por baixo, se é uma veia nutridora ali, passa o ultrassom naquela região, que às vezes não é relacionada com a safena, e ainda assim passa o ultrassom para ver o que está por baixo. Para que na hora que a gente propõe um tratamento, ele seja um tratamento efetivo. E aí, ao longo dos anos, outros vão aparecer pela tendência genética, mas não é para aquele lugar que foi tratado ficar voltando essa quantidade de vasinhos. Ah, legal. E aí, antes, eu lembro que quando era mais nova na faculdade, né, tinha muito, falava-se da escleroterapia. Isso se mantém? Tem alguma outra terapia que se faz para isso? Hoje, o que existe principal é a técnica CLACS, que foi
feita pelo Kazumiyaki, que é uma técnica super eficiente que você associa o laser junto com a escleroterapia. Então, isso vai fazer com que você otimize cada visita do paciente, porque você está dando 2 estímulos, tanto o estímulo da luz quanto o medicamentoso da escleroterapia. Então, a pessoa tem um tratamento que aí não precisa ficar de repouso, que eu consigo atingir uma boa parte das camadas, não chega até safena esse tratamento, safena a gente trata de outra forma, mas consegue atingir boa parte das veias dali, a maior parte dos pacientes conseguem fazer esse tratamento e substitui ali por volta de 80% das cirurgias. Então a gente consegue fazer programado de uma forma que eu realmente trate as 2 camadas e consiga ter o resultado que antigamente só se tinha com boa parte das cirurgias. O laser ajudou muito aí na parte vascular nos últimos anos. A gente usa ele por cima da pele, que é esse dos vasinhos e das veias nutridoras, e a gente tem também a opção de um outro laser que vai com uma fibra ótica por dentro das veias grossas e da safena, sem precisar ter aquela cirurgia convencional de retirada, de corte, que é a outra técnica que também tem. E aí o pós-operatório fica muito melhor, né? Porque antes era, nossa, vou operar, vou ter que ficar sem trabalhar. E agora a recuperação é muito mais rápida, né? Muito diferente. A gente vê pacientes que têm mães ou avós que operaram, que antigamente tinha que ficar 20 dias com a perna enfaixada para cima. Isso é completamente incompatível com o nosso estilo de vida hoje em dia. Ninguém consegue. Ninguém iria operar. Ninguém iria operar, fazer o tratamento. Então, a gente sabe que algumas coisas de cuidados pós-operatórios mudaram, então usa-se uma meia elástica pós-operatória para a pessoa já levantar e andar desde o primeiro dia, não ficar parada. Tem os cuidados necessários, mas realmente uma recuperação muito mais rápida. Sem precisar de corte, sem precisar retirar, diminuindo vários tipos de lesões que tinham antigamente. Então melhorou completamente o estilo realmente de tratamento. E em relação ao endolaser na veia safena, hoje em dia já é padrão ouro pelos guidelines europeus mesmo de tratamento por eficácia a longo prazo. Ah, legal. E agora falando acho que do assunto mais esperado, que é o lipedema, né? Acredito que você começou a atender mais nos últimos tempos, porque antes não era nem considerado uma doença, né? Então, acho que nos últimos anos a gente começou a receber mais pacientes com essas questões, né? Acho que muita gente que não sabia que tinha, começou a perceber, né? Porque a informação agora está mais disseminada também. Então conta pra gente, você atende muito assim, casos de lipedema mesmo? Atendo, tem bastante paciente, principal de dois pontos, né? Primeiro, porque envolve a região de pernas, então normalmente tem muita associação com varizes, com vasinhos, e elas procuram por isso, e às vezes estão com um quadro de lipedema clássico, mas tem um vasinho, então elas estão achando que às vezes a dor e todos os sintomas são por causa daqueles vasinhos, e tem uma associação da doença por trás. E a outra, claro, pelo aumento da informação e da divulgação dos casos de lipedema, melhorando muito a procura e o diagnóstico, e pessoas que antes nem sabiam o que tinham, hoje em dia conseguindo ter acesso ao tratamento e orientação do que é melhor. Eu percebi muito isso, assim, muitas mulheres que achavam que era uma característica da família, né? Ah, não, porque tem o fator genético. Super. Então, muitas falam, ah, não, a minha família é assim mesmo, sempre foi. E aí, agora que começaram a falar, peraí, talvez a gente tenha isso. A minha mãe também, todas têm. E aí começou realmente a buscar mais. Eu acho que vascular, acho que já buscavam mais antes, porque quando tem dor, um desconforto, aí tende a, acho que buscar primeiro vocês, né? E assim, para perder peso, assim, a gente sempre atendeu, mas não era assim diretamente com essa queixa. E agora, nos últimos anos, que a gente recebe, assim, diretamente com essa questão mesmo do lipedema. E de pessoas que foram atrás da informação. Que ouviram. E existem alguns estudos mostrando que elas passam por 5 a 6 consultas para conseguir um diagnóstico. Porque mesmo que hoje em dia já esteja tão difundido, assim, já tem o alerta da suspeita, né? Ainda assim tem muita gente que não consegue fazer o diagnóstico e passa por vários médicos até conseguir que alguém olhe e fale, olha, isso daqui realmente você tem um quadro de lipedema por essas características suas, sabe? Mas muitas pacientes procurando e que hoje em dia conseguem dar um nome para aquilo que elas tinham e não sabiam o que era. E sofriam, né? Porque é desconfortável. Muito. E tem muita confusão, assim, de confundir com linfedema, que vocês atendem bastante também, que é o edema vascular. Vascular não, é linfático, né? Linfático, isso. Os quadros extremos de lipedema
podem evoluir com o linfedema. O linfedema, ele está relacionado à drenagem linfática, então você tem aquela dificuldade da linfa a voltar para o trajeto normal dela, da circulação e absorção, e aí você tem um acúmulo também que causa um inchaço, uma fibrose da pele e algumas características. Isso pode acontecer em um membro só, normalmente quando é linfedema inicial, acontece em um membro só, secundário a alguma cirurgia, algum tratamento de câncer ou alguma compressão específica, e filariose, enfim, outras questões. E quando é o início, pelo lipedema, você vê que desde o início a pessoa tem aqueles sinais, o sinal de um torniquete no tornozelo mostrando que o pé tá sempre magrinho, isso é sempre uma diferença que a gente olha entre essas pacientes. E aí você vê a gordura dolorosa e não só um inchaço. Então, o diagnóstico do lipedema, ele envolve principalmente exame físico e anamnese, a história certinha do que está acontecendo. E com isso já você consegue dar o tratamento e o diagnóstico correto. E com algumas partes do exame físico a gente consegue diferenciar um ou outro, mas principalmente a história. E existe, então, pacientes magras, né, que têm o lipedema. Não é só a paciente um pouco mais cheinha. Não, ele pode começar desde o início, assim, em pacientes magras, ele é um lipedema mais atípico. Pacientes bem magras que têm aquela gordura localizada, assim, numa região de perna, e aí tem os tipos, né? Existem os tipos que pegam mais região de culote, bumbum, início aqui da parte de baixo da barriga. Pacientes que pegam até coxa, joelho, e tem aquelas que pegam a perna toda, e tem aqueles pacientes que incluem braço. Então, tem ali os tipos de depósito em cada um e também tem os níveis de progressão. Pacientes que estão num nível 1 bem baixinho, mais controlado, e aqueles que estão com um lipedema bem mais evoluído, já até com o linfedema que a gente estava falando. E existe essa paciente que tá bem magrinha, tá com os hábitos de vida saudáveis e ainda assim tá com aquela gordura dolorosa, sintomática, com todos todo o sintoma, né, toda a questão da doença do lipedema associado e não entende. Já tá fazendo academia, já tá fazendo dieta e continua com esses sintomas e vai perdendo até a esperança, né, nesse meio do caminho é mais comum. É frustrante, né? Assim, deve ser bem frustrante, porque você vê até um resultado no resto do corpo e aquela gordura que resiste mesmo, né? Você faz tudo, você vê, às vezes emagrecendo braço, barriga, e aquela gordura fica ali, mais difícil mesmo de sair. Então é um pouco frustrante, né? E é bom você saber, ter consciência, né, que é o lipedema, porque aí ajuda até lidar com essa frustração, né? Você compreender que é uma doença, que não é que você não está se esforçando o suficiente, e buscar a ajuda adequada, né? O tratamento adequado. Porque senão você fica achando que você não está fazendo o suficiente. Exato, e aí isso traz, e é frequente você ter diversas questões emocionais e psicológicas dessas pacientes, porque justamente elas acham principal confusão, é obesidade pura. Não é. Você tem uma questão de sobrepeso, de ganho de peso, de facilidade de você ganhar peso dentro do lipedema, mas você pode emagrecer, fazer tudo da sua parte e ainda assim ter muito sintoma e ter alguns ajustes, às vezes, em alimentação, atividade física, alguns suplementos que a gente consegue usar para melhorar essa questão da dor, sabe? E aí mostrar para ela que não tem como melhorar, dá tudo certo, é só a gente saber o que é e ajustar os pontos. Tem melhora, mas não tem cura? Cura 100%, não. Não? É uma manifestação genética, né? Então você tem que estar sempre controlado, ter todos os pilares do tratamento, que é a drenagem linfática, a alimentação correta, atividade física, o uso da meia durante essa atividade física e algumas questões que são necessárias você manter para o resto da vida. Porque como ele tende a piorar em alguns períodos específicos, principalmente marcos reprodutivos, como primeira menstruação, períodos gestacionais, menopausa, e ele não progride lentamente, é de um período para o outro, sem necessariamente ser tão gradual. Então, você ter o cuidado e não deixar totalmente essa parte de cuidado de estilo de vida faz com que você já mantenha algum controle em relação a isso. Mas pode ser sim que você tenha alguns graus de piora e os tratamentos envolvem justamente manter você nos níveis mais baixos e sempre controlado. Essa questão hormonal, então o lipedema ele tem a predisposição genética, mas o hormônio ele pode ser o gatilho, né? Então
Geralmente sabe é um mais que marco. Então a gente vê muito comum, assim, ou a menina que menstruou, ou na gestação, né, tem uma piora, e o uso da pílula também. A gente vê que piora muito, porque o principal hormônio que piora o lipedema, que pode ser o gatilho, ou para começar ou para piorar, são os estrogênios. Então, qualquer hormônio que contém estrogênio, né? Então, o DIU não tem problema, mas a pílula combinada, que tem o estrogênio, e na gestação, que tem um aumento de todos os hormônios, e aí tem essa piora da doença, nessa progressão. Então, a gente também pode ajudar, né, no tratamento, né, da nossa parte, justamente não usando primeiro, né, nenhum estrogênio sintético, e até utilizando algum progestágeno, algum medicamento, alguma anticoncepcional que tenha mais a progesterona. E aí a gente consegue ajustar um pouco melhor esse balanço hormonal, né, para não ter Mas essa quando piora. tira a pílula, melhora? Aí tende a melhorar. Sim, não melhora assim, tirou a pílula já vai diminuir. Não é fácil assim, mas só de tirar a pílula você já reduz aquele estímulo e você pelo menos não para aquela progressão. E aí atuando com, né, todo o tratamento, você tem uma resposta melhor. Então o homem tem. Muito raro. É muito raro, Muito raro, e normalmente são os homens que têm esse desequilíbrio hormonal muito significativo. Mas é muito raro, uma doença predominantemente feminina mesmo. É 99, assim. O homem realmente, assim, esses casos que o homem já tem uma obesidade, que aí o tecido adiposo, ele converte a testosterona em estrogênio, e aí com esse estrogênio ali, que aí para aquele homem vai estar em desbalanço, vai estar um pouco em excesso, aí ele pode desenvolver, mas é muito raro mesmo. É mais um benefício nosso. Um a mais nosso. E a importância também de outros profissionais, né, saberem sobre essa doença, porque olha o cuidado que precisa ter na prescrição do anticoncepcional que a pessoa vai tomar. E às vezes ela tá fazendo todo o acompanhamento certinho com a vida dela, e aí de repente ela começa um anticoncepcional que não é o adequado, porque ela também não comentou isso, não sabia, e aí tem a piora, mesmo fazendo tudo certinho. Então, é uma doença multidisciplinar, porque ela também não é uma doença de só gordura na perna, é uma síndrome inflamatória de baixo grau, que aí tem que ter diversos profissionais para fazer o acompanhamento e o reequilíbrio dessa paciente, e também ela saber levar isso para a vida, para outros fatores e outras doenças da vida dela não atrapalharem isso também, né? Porque o que eu vejo, né, assim, são pacientes que às vezes, como eu e a Andréia atendemos juntas, vem com essa questão, eu tenho, né, minha amiga sempre foi mais gordinha que eu e ela não tem nada, celulite, e eu me incomodo, né, às vezes dói, então tem esse desconforto de eu falar, eu não uso shorts, porque a minha perna é feia, né, por mais que eu seja mais magra, eu não me vejo bonita, então causa também um transtorno psicológico, né, mental, que a paciente, ela fica desconfortável, ela se sente mais triste, ela fica mais ansiosa quando ela vai colocar uma roupa, ela não se sente bem. Então, o tratamento multi, né, como você falou, né, Má, é super importante, porque isso acarreta muitas coisas na vida da pessoa, né, às vezes ela trabalha o dia inteiro sentada, então isso vai piorar, tem que ter uma orientação de como que ela vai melhorar, ou o que ela come, né? Também a nutricionista orientar, porque senão isso vai só piorar e não vai melhorar, né? Como você falou, é uma síndrome, não é um ponto só, né? São muitos sintomas que ela E é vai uma ter. doença crônica, né? Então realmente você precisa abordar de todos os lados, até às vezes um suporte psicológico mesmo, né? Uma terapia, porque a mulher que recebe o diagnóstico, ela, como toda doença crônica, né? Não é simples você lidar com um diagnóstico e que você vai ter para sempre. Você nunca vai ser curada. Então, por mais que, claro, dê para tratar e fique ótimo o resultado, mesmo assim, você tem uma condição crônica. Então, para lidar com isso, precisa mesmo de um suporte multi. E todas as sequelas disso ao longo dos anos, que nem você estava falando, porque são anos de privação, são pessoas que se sentem mal com a aparência, mas também se sentem mal fisicamente, que sentem que não têm capacidade
capacidade, às vezes, de fazer atividade física que a amiga faz, porque a perna fica passando uma na outra e se dói, e ela tá fazendo tudo que ela pode. Aquela sensação de que não sabe o que tem, até que alguém dá um diagnóstico. E aí muitas ficam aliviadas até, do tipo, não, realmente tem algum motivo, não sou eu que sou incapaz. Mas também tem muitas outras que aí agora tem um diagnóstico fechado de alguma coisa, e aí, eu não vou ter cura, o que eu vou fazer? Então... Teve até uma paciente que nós atendemos que ela tinha um namorado e aí né, ela ficava super desconfortável pra ficar com ele, assim. E um dia ele falou: você usa... eles estavam começando a ter um relacionamento e eu lembro que ela falou: você usa biquíni na praia? Porque ela tinha muita celulite, né? E esse aumento dessa inflamação na perna e próximo ao bumbum. E ela era super magra. E daí ela falou: eu uso, né? Por quê? Daí, porque você usa desse jeito? E assim, Olha, que nunca absurdo. mais, né? A menina colocou Conseguiu. biquíni. Nunca mais. Depois Nunca de uma mais. dessas, você Que ela falou assim, se ele tá falando, se eu uso, imagina como deve ser feio, né? E aí ela, assim, tinha toda essa alteração de saúde mental, porque ela ficou mais deprimida, né? Não conseguia se vestir do jeito que as amigas iam, ela ia pra praia, ela não conseguia colocar, ela sempre ia de shorts. Uma menina que era super bonita, né? Mas se sentia desconfortável o tempo inteiro. E aí ela veio dela, olha, é isso que você falou, ela veio e falou assim, então tem uma causa, porque aí ela se matava na academia, Deu um comia alívio, né? certinho, tudo, e não melhorava. E a perna pra mulher é importante, né? Assim, Muito. é igual seios também. É uma coisa do feminino e tem essa questão até de qualidade de vida, né? Porque às vezes tá calor, você não Você não pode pôr coloca. um short, você se sente mal. Você compromete mesmo, né? A sua qualidade de vida. E é um país tropical que a gente vive. Tem o verão e tem toda a questão de, eu vou sair no verão com vestido, com a praia, com o fim do ano. E aí você tem toda essa questão de que você não se sente bem, você não quer ir. Aí tive pacientes que não iam pra praia com os filhos porque ela não queria mostrar como é que tava o corpo dela depois da gestação. E assim, uma gordura localizada tinha, que se você chegar na praia vão ter pessoas com muito mais do que ela, mas ela não conseguia ir. Então ela fazia outras viagens, levava eles pra outros lugares e eles, não, mãe, mas eu quero ir pra praia. Ela, no próxima. E ia deixando. Então, essas coisas comprometem, né, o dia a dia das pessoas e faz parte você olhar pra isso também. Precisa de um acompanhamento nessa parte, não é só falar, faz dieta, atividade, que vai resolver, né? É a autoestima da mulher, né? Você falou de celulite, muitas mulheres buscam, começam a questionar realmente pensando na celulite. E algumas até nem é lipedema, é celulite mesmo. Sim. E a gente estava conversando sobre o ultrassom, né? O lipedema a gente sabe que é uma doença assim, que ainda não tem nem a patologia, patofisiologia definida. A gente sabe que tem algum fundo hormonal, é um gatilho genético, tem a questão dos microvasos, né? Da permeabilidade, mas não tem nada muito certo. E o diagnóstico também, não tem uma coisa que você fale, fiz o exame tal, tenho lipedema. Não tem. A gente tira ali a história, né? Dos sintomas, dos sinais. Mas a gente estava comentando do ultrassom, né? Então, como você consegue diferenciar, assim, no seu exame físico, uma celulite normal e o lipedema? Existem algumas pessoas que até acham que o lipedema ele pode ser uma exacerbação muito grande de um quadro inicial de celulite, pela forma como ele é desenvolvido, né, dentro do corpo da mulher. Mas é bem isso que você falou, como não existe uma definição completa do porquê ele aparece, da fisiopatologia, a gente sabe que você tem ali um extravasamento de líquido, você tem a formação que esse líquido vai estimular uma gordura, que é uma gordura que vai ser dolorosa por conta da inflamação local, e isso vai fazer fibrose. Então, pensando nessas traves de fibrose que você vai ter nessa região da gordura, você consegue, durante o exame físico, primeiro, esses focos de gordura diferenciado, eles ficam agrupados em nódulos, então durante o exame físico, na palpação, você consegue notar, às vezes, alguns caroços, algumas formas de nódulos de gordura mesmo, que é diferente de uma perna que só ganhou um pouquinho de peso, você nota aqueles caroços mesmo de gordura num quadro um pouquinho mais evoluído. Nas pacientes que são magrinhas, que tem um pouquinho só de lipedema, você nota já que a pele já é bem mais macia. Você consegue notar uma diferença de temperatura. Então, muitas coisas no exame físico fazem diferença em relação a isso. De exame de diagnóstico, de imagem,
você não tem nada completamente definido. Mas o que você tem? Você já consegue ter com a bioimpedância alguns fatores, alguma associação do que você tem de alteração de gordura na mulher. Densitometria também, quando eles conseguem fazer, comparando o que você tem de peso total de gordura versus a quantidade de gordura da sua perna, essa relação também já está definida para caracterizar o lipedema. E quando você passa o ultrassom, você consegue notar. Você olha que você não é definido, não é um diagnóstico completo, mas você nota que aonde essas regiões você tem um acúmulo de gordura, você tem também, na imagem do ultrassom, já consegue ver essas traves de fibrose, você consegue ver acúmulos mais nodulares de gordura, que até mostrando para a paciente, ela mesma consegue perceber a diferença. Então, tem vários sinais que juntos você consegue bater o martelo de que sim, aquela pessoa tem lipedema ou não. Você tem ali uma gordura que é genético, que é hormonal, mas não tem essa característica patológica de causar uma inflamação sistêmica. Perfeito. E não é, você falou que tem várias regiões, né? Mais comum são nos membros inferiores, né? Nada, mas nos braços também pode acontecer, né? E como que é, assim, o braço não é tão comum? Quando tem, como que dá pra fazer? Não é tão comum, é bem mais raro do que perna. O mais comum mesmo é região aqui, tanto de glúteo, quadril e coxa. Existem as pacientes que pegam até o tornozelo também. E existe associação dessas com o braço. O braço mais comum é aquela gordurinha aqui atrás, que tem um acúmulo de celulite. Quando pega o braço todo, faz bem, é como se tivesse um elástico aqui no punho, fazendo a diferença, a mão bem magrinha e o braço mais macio, mais com essas nodulações também de gordura em caso mais desenvolvido. E o tratamento também é semelhante. Você pode fazer toda a base clínica de tratamento e associar nessa região ultrassom macrofocado, drenagem linfática e outros tantos terapias locais que fazem com que isso melhore e você tenha a mesma melhora que você consegue ter na perna. Porque antes não tinha tanta cirurgia plástica, por exemplo, pro membro superior, né? Hoje em dia já tem e muitas pessoas falam, já faz pra isso, né? Porque tem muitas mulheres que têm. E aí funciona mesmo, melhora. Funciona, melhora muito. A única coisa em relação à cirurgia plástica é que ela não tem que ser imediatamente a primeira opção. Porque se você não controlou todos esses outros fatores da paciente em relação questão hormonal, que vai ter alteração, tem super relação com pacientes com hipotireoidismo também, tem que controlar essa parte. Ela tá com um estilo de vida melhor, ela tem um controle inflamatório adequado, ela tem que desinflamar para você conseguir fazer um procedimento cirúrgico. Ponto número 1, pela recuperação, para a recuperação ser uma recuperação muito mais fácil, muito melhor. E segundo, para manutenção de resultado. Porque se o resto todo está desbalanceado, essa cirurgia vai ter um tempo até ela absorver tudo de novo. E desenvolver aquilo de novo. Então, você mantendo aquilo balanceado, fazendo um cuidado pré-operatório, você consegue ter uma cirurgia que, de fato, vai te trazer um benefício gigantesco. Porque se você não controla, até parte da dieta mesmo, né, que eu sempre encaminho para nutricionista até para fazer uma dieta bem anti-inflamatória mesmo. E se é aquela pessoa que eu já peguei uma paciente que assim tinha hábitos muito ruins assim de beber muito, muito frequente, fumar, comer muito industrializado, muito açúcar mesmo, refinado. Aí você até pode ir para cirurgia e recidiva muito rápido, né? Você tem a volta mesmo muito rápido. Claro que em alguns casos, quando você tira cirurgicamente, o resultado pode durar mais. Mas mesmo assim, sem ter esse controle, né, todo dessa parte de inflamação mesmo, até da parte intestinal, eu vejo muito isso, assim, do mesmo jeito que você falou, da tireoidite mesmo, o hipotireoidismo, né, que também é uma doença autoimune da tireoide, né, o Hashimoto, e o lipedema, que também é uma doença inflamatória. Se você não cuida até dessa parte intestinal, até pessoas que têm sensibilidade a alguma doença, algum alimento, e fica, por exemplo, sensibilidade a glúten, e a pessoa relação, come, né? tem muita relação. E aí aquilo piora mesmo a inflamação do intestino, ele fica mais permeável, aí as partículas toxinas que eram para ser eliminadas e essas que são mais inflamatórias do próprio glúten entram, e isso gera mais resposta inflamatória e mais inflamação, mais resposta imune. Então até isso a gente tem que deixar tudo bem certinho, assim, essa parte de suplemento, de ajustar a dieta mesmo para o intestino.
porque senão o resultado não mantém, né? Não mantém. Eu mesmo, né, quando eu comia mais glúten, eu ficava muito inchada, né? Até falava pra André, nossa, eu tenho muita dor nos meus membros inferiores, porque eu passo o dia inteiro sentada, atendendo, e aí no final do dia eu não conseguia tomar banho, porque caía água no meu pé e aquele pé de batata, assim, sabe? Era Então não é horrível. lipedema, porque não pega o pé. Era uma sensação horrível. E aí, quando eu comecei a tirar o glúten, mesmo não tendo, né, os testes positivos para sensibilidade, eu comecei a melhorar muito isso, assim. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, as mulheres, é isso, também percebeu que você come que piora, né? Porque a alimentação é grande parte do tratamento. Sim. Se você percebe que eu como mais açúcar também. Quando eu como mais açúcar, eu vejo que eu fico mais inchada, porque também é inflamatório. E aí você vê, ó, eu fico sentada quando eu não faço atividade física, quando eu escolho alimentos piores, isso tudo vai corroborar para a doença estar mais ativa, né? Sim. Quem tem lipedema, gente, não tem não tem como fugir. Precisa tirar, tipo, açúcar e de preferência, todas as farinhas refinadas. Você pode comer carboidrato complexo, né? Não precisa excluir tudo, mas refinada, então farinha branca mesmo, refinada. E o glúten, né? E o açúcar tem que tirar. E industrializados, né? Acho que é o principal, assim. Embutidos. Que realmente você com vê. sódio também. Porque também. são questões inflamatórias. Todos eles são gatilhos inflamatórios mesmo, alimentares, né? E você tem essa paciente que às vezes tá fazendo tudo certinho. E não precisa ser uma doença celíaca, né? Grave do glúten. É uma sensibilidade que vai te inflamar num componente aonde você já está inflamada. Sim. Então ele vai só aumentar aquele ciclo, que aí o sedentarismo também vai te inflamar, e aí você entra naquele ciclo vicioso que você não consegue sair. Que aí, lógico, pra mudar o seu hábito é super difícil. Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui falando sobre isso. Mas são vários hábitos difíceis de serem mudados, mas que vão fazer uma diferença completa em qualidade de vida. E assim, a gente tá falando de pacientes, na maior parte agora, com sintomas mais leves. Só que se a gente levar isso para os quadros mais extremos, mais graves, a gente sabe várias complicações que o lipedema traz. Por exemplo, osteoarticular. Você tem um paciente que tá com a coxa um pouco mais cheinha, diferente a forma, porque principalmente o interior de coxa que faz, a formação do joelho muda. E aí você começa a ter uma sobrecarga na articulação do joelho. Então, uma frequência muito alta, às vezes até nos quadros mais graves de cirurgias em região de joelho, infiltração e tudo, para melhorar a questão articular. Pacientes que já é comprovado também que a força no quadríceps, que é esse músculo da frente da coxa, muito menor nos pacientes que têm lipedema dos pacientes que são só obesos. Então, você precisa dessa atividade física até para fazer a sua autonomia ao longo dos anos. A gente vai envelhecer. E a questão é saber como a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Se a gente vai focar em atividade física, já sabe, então, que vai precisar fortalecer a musculatura de perna, então já focar isso desde o começo e entender que isso é pra frente, né? Não é só pra gente de hoje que tá incomodado com isso. É pra como vai ser ao longo dos anos, né? Sim, ainda Com mais certeza. depois mulher, né? Falando de mulheres que depois vai entrar na menopausa e vai ter aí uma tendência a perder massa muito maior. Então, realmente tem que fazer esse preparo antes, né? Não deixar chegar nesse ponto. E que já vai ter uma piora da composição corporal, né? Depois da menopausa. E a obesidade, né? Eu pego muitos pacientes que têm essa concomitância, né? Que é o lipedema e a obesidade. E é muito complicado, porque a obesidade piora o lipedema e o lipedema também predispõe à obesidade, né? Você tende a ganhar peso e aumentar. Então, uma coisa piora a outra e é muito importante o tratamento. Até nos guidelines, eles orientam assim, se o seu paciente tem um IMC a partir de 35, 40, a prioridade é tratar a obesidade primeiro. Porque tem ali, a obesidade tem ali gordura normal mesmo. Gordura de obesidade Já que não é do inflamatória, lipedema. né? Que já inflama, exato. Porque toda gordura, né, o tecido gorduroso, ele libera citocinas, então ele já inflama mesmo. Só que o lipedema, ele tem a fibrose, tem colágeno, tem um tecido mais complicado, assim. Mas aí, se você trata a obesidade de uma forma eficaz mesmo, né? Com medicamento, além de toda a mudança da dieta, você tem também uma melhora do lipedema. Então, esse tratamento tem que ser junto também. E gente tem que tem controlar. algum suplemento
que pode ajudar? Porque eu já ouvi falar em cúrcuma, anti-inflamatório, canela, essas coisas, elas realmente podem ajudar? Podem Vocês sim. duas. Tem algumas coisas que são mais iniciais, assim, que logo de cara. Primeiro tem que. Depois acho que você vai conseguir explicar melhor, inclusive da vitamina D, que tem que estar uma suplementação correta, né, em níveis bons. Mas uma coisa que é básica, por exemplo, é diosmina com esperidina, que é uma medicação que a gente usa muito em varizes. Tem uma associação muito grande, né? O gene do lipedema envolve a elastina, que é o que dá elasticidade para vasos, para o tecido conjuntivo da gordura, da pele. Então, é um gene que está defeituoso, que está não se expressando tão bem. Então, existe a relação entre esses dois fatores. E quando a gente usa esse complemento da diosmina com esperidina, é uma forma de você diminuir esse estresse oxidativo, essa inflamação local e melhorar a drenagem linfática. Isso melhora a questão da fibrose, melhora todo o sintoma de dor e da evolução até do quadro. Então, esse remédio ajuda bastante. Fora isso, também o ômega 3, que tem um papel super legal em relação à inflamação e todo o quadro inflamatório da paciente. Esse, assim, logo de cara já é Sim. É o melhor. super. Ômega 3, adoro, eu e a ômega Karen 3 já pra passa pra todo mundo. Mandou mensagem pra secretária e ela já envia o ômega Segue 3. essa receita. A gente também coloca mesmo, porque ele tem esse efeito anti-inflamatório. Diminuição de triglicerídeos, É. colesterol, melhora Até da na saúde mental ele tem. saúde comprovado. mental, prevenção. É ótimo. Também uso bastante. A cúrcuma, como você falou, ela tem... Bom, tem fitoterápicos que eles têm um efeito anti-inflamatório. Não é assim, nossa, tem evidências científicas maravilhosas. Mas a gente sabe na prática que pode ajudar. Então, a cúrcuma mesmo, às vezes a gente faz até as infusões, né, os injetáveis. A vitamina C em altas doses também tem efeito antioxidante, anti-inflamatório. E a vitamina D também. A E também? A E Porque também. A E ela é melhor para a parte do fígado, gordura no fígado, esteatose, a vitamina E ajuda muito. A D, ela também tem um papel na imunidade, né? Bem importante, na parte óssea e na imunidade. Então, quando a gente, igual eu falei do intestino, que a gente tem que deixar ele bem, ali a barreira bem certinha, para não piorar nenhuma doença inflamatória imune, porque essa barreira, quando está mais permeável, acaba tendo uma piora. Então, para o intestino, aí também eu acabo usando bastante a vitamina D, o zinco e a glutamina, que a glutamina não tem boas evidências para ganho de massa, mas para o intestino e para a imunidade tem. Muito. Muito bom. E a creatina, que também A creatina sempre enfim. Creatina é assim, não tem nada específico para o lipedema, mas... Essa vez o ganho de massa, né? Com certeza. Você melhora a recuperação ali muscular, então você melhora o seu treino, melhora o ganho de massa, força, reparo, tempo de recuperação. Então, ela é melhor para... Acaba sendo... E será que tem algum estudo, boa. alguma coisa que fale sobre a diminuição de força mesmo de membro inferior? Tem sim, que faz essa relação, principalmente com pacientes obesos, pensando na questão de é só gordura ou o lipedema tem algo a mais. E é essa questão, eu acho que posso estar errada, mas é em torno de 30% a menos de força no quadríceps, na musculatura da frente da coxa, né? Em relação a quem tem lipedema. Então, isso, gente, é muito significativo, Muito, né? Isso não só para a dor que a paciente está tendo, não só para você também notar isso em relação à sua pele, você perde a sustentação da pele e mostra aqueles casos onde você tem uma deformidade. As deformidades mesmo, as nodulações, né, maiores. Mas também a autonomia que eu tava falando, assim, essa pessoa precisa levantar ao longo dos anos, ela vai envelhecer e ela precisa levantar sozinha da cadeira. Então faz todo sentido a gente olhar para o paciente como um todo para fortalecimento também. A atividade física, ela faz parte da prescrição nesses casos. Não é nem uma coisa assim de orientação simples. Ela faz diferença no tratamento para diminuir a inflamação e na melhora local para você ter mais força e você conseguir sustentar sua articulação, levantar e melhorar todo o quadro de dor. E também você é médica vascular, né, Mai? Então, assim, o vascular como todo, né? Tudo a atividade física vai melhorar, né? Faz As muita doenças, todas as doenças que existem aí da vascular, você fazendo atividade física
tem uma melhora. Muito grande. Do ponto de vista, pensando nas áreas da vascular, né? Do ponto de vista venoso, você tem a melhora do retorno venoso, melhora da sustentação, melhora de inchaço na sua perna. Do ponto de vista de doenças arteriais, que a gente nem tá entrando tanto aqui, que não é o foco, mas você tem todo aquele componente de hipertensão, diabetes, colesterol alto, e a atividade física vai diminuindo isso ao longo do tempo, então diminui esse fator que faz com que você não tenha tanto depósito de placas de colesterol e tudo. E na parte de diabetes, dos pacientes com pé diabético, você ter atividade física também vai diminuir a sua resistência de insulina, vai ter todo o componente de melhora. Então, você ter atividade, você fortalecer sua perna, você dar prioridade para movimentação, faz totalmente diferença na circulação, no seu bem-estar como um todo, sabe? Em todas as áreas da vascular que a gente faz tratamento. Então, o principal suplemento é a atividade física. Sim. As endorfinas. Mas né? Eu acho que o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, só de estar em movimento já é importante. Mas acho que essa questão da musculação, né, da musculatura da panturrilha, como a gente falou bastante, da perna, ela vai ajudar bastante mesmo. Aí, assim, uma das perguntas que a gente recebe muito, eu recebi lá na caixinha que eu abri essa semana, que é essas mulheres que estão aí antenadas, escutando falar sobre lipedema e falam, como saber se eu tenho? Será que eu tenho? Fica na dúvida, né? Porque tem casos que são muito desafiadores, né? Que a gente pega, que a paciente é mais magra, até você mesmo, como você estava comentando. E é difícil, não é fácil. Porque às vezes você vê que é só uma textura mesmo diferente. Então, quando a pessoa controla o peso, tem todos esses cuidados, faz exercício, é muito difícil você diagnosticar, né? Então, vamos falar assim, umas dicas práticas, como a mulher pode desconfiar que ela tem. Antes de tudo, desconfiou, procura o médico. Não precisa ser só o vascular. Hoje em dia, endócrinos, ginecologistas já têm uma formação muito maior e informação sobre. Então, suspeitou? Colhe algumas informações, né? A internet tá aí pra isso, tem que tomar cuidado, porque a internet, né, também vai pro outro extremo. Tem ruim. Mas procura um médico, procura as informações que você tem, as dúvidas que você tem, anota, chega no médico e fala, eu tenho lipedema porque eu tenho isso, isso e isso. Faz sentido? Não faz. Existem alguns questionários, alguns fatores a mais que a gente pode associar dentro da consulta para, primeiro, avaliar a questão de dor, avaliar os sintomas que ela tem de forma objetiva, até para comparativo ao longo do tratamento. E essas questões, alguém precisa te olhar, tirar todas as perguntas que são necessárias de fato, fazer o exame físico em relação a tudo isso e te acompanhar. Com o tratamento, se você já tiver um grau de melhora também, tem uma alteração já de todos esses questionários que a gente coloca para quantificar, pode ser bem provável sim que você tenha um lipedema que está numa fase inicial. E o acompanhamento ao longo da vida, se já existe essa suspeição, então tomar esses cuidados necessários, porque em algum momento ele pode se desenvolver. Sim. Eu acho que para mulher ficar atenta, assim, também a primeira coisa é o desconforto, né? Acho que tem muita mulher também que acha que e às vezes não é, só um aumento de gordura normal. O lipedema, ele tá associado a algum desconforto. Então, tem mulher que não é dor exatamente, né? Geralmente dá dor mesmo, assim, mas pode ser só uma pressão, né? Um aperto que piora no fim do dia, ou uma sensibilidade. Então, só a pele fica mais sensível mesmo, sei que é uma hipersensibilidade. Então, esse desconforto mesmo, acho que é o primeiro sinal que você deve procurar mesmo um profissional para olhar. Porque não é normal, por mais que você ganhe um peso, esteja um pouquinho acima do peso, não é para você ter desconforto, peso, dor. Não. Então, acho que a primeira coisa se você sente algum desconforto, acho que já deve procurar mesmo E as pessoas se uma ajuda. acostumam com dor e vão levando isso pra frente até uma hora que, assim, a gente não precisa viver dessa forma. Se tá doendo, se esse incômodo é frequente, ainda que ele seja cíclico, porque, por exemplo, mulheres em período menstrual pioram os sintomas. Então, toda vez que você tem o período menstrual tá doendo, não é normal, é a forma do nosso corpo dizer que alguma coisa tá errado. Então, é procurar o atendimento mesmo. E aí tem aqueles outros sinais que a gente vê, por exemplo, pacientes com dor, lógico, dor à palpação, que não aguentam fazer uma massagem, que não aguentam fazer uma drenagem, hematomas frequentes, sem explicação, porque tem as pessoas que têm uma fragilidade vascular, então só bateu em algum lugar, já fica um hematomão, alguma coisa assim. Mas hematomas que você nem bateu, já também são sinais de que você tem essas características do lipedema e que vale a pena uma atenção. Lógico,
a aparência física, né? Então, aonde você tá tendo esse depósito de gordura, se tem mais gente na sua família que já teve, que tem esse padrão de perna, que você nota que vai evoluindo. Então, são vários pontos que vale a pena você ter atenção, mas tirou a dúvida, não pega um tratamento da internet, vai em um médico, tira a dúvida e Sim. procura um atendimento correto. Porque pra gente já é difícil, assim, já é algo que não tem, assim, tão certo, então é difícil o diagnóstico. Imagine pra mulher sozinha olhando na internet. Exatamente. Então é muito fácil errar, né? Precisa ser avaliada mesmo. Mas você falou da dor na massagem. Qual massagem seria melhor? Por exemplo, a drenagem linfática ou a modeladora? Porque se a pessoa tem muita dor e aí ela tem já uma deformidade ali, aí faz a modeladora, pronto. Né? Modela. Que acontece muito. Porque ela tá com uma queixa de uma gordura localizada com um inchaço. Então, se ela procurar alguém desinformado, a primeira coisa que vão falar, não, vamos fazer uma modeladora para diminuir essa irregularidade. Só que são pacientes que vão sofrer muito se fizerem isso. Então, tem algumas que saem que parece que foram atropeladas, assim, porque fica tudo roxo, dolorido. É um local inflamado, então a modeladora ali não vai trazer o benefício que a gente tá procurando, porque ela vai, principalmente em quem faz às vezes com uma pessoa que aperta muito, aquilo não vai melhorar, ela vai, na verdade, aumentar a fibrose. Então aí vai piorar ali aquele Piora quadro todo o processo, de né? exatamente, em vez de ajudar, vai estar atrapalhando. Agora, quando você faz uma drenagem linfática focada em melhorar a drenagem, em justamente tratar essa fibrose, o que não é com pressão aumentada, é com a forma correta de drenar, aí sim você consegue ter uma melhora muito significativa, até retardar mesmo um quadro de piora, porque essa trave de fibrose que vai trazer grandes dos sintomas que a pessoa tem. Perfeito. E aparelhos? Tem alguma tecnologia nova que já ajuda? Tem bastante coisa aparecendo no mercado mesmo, pra gente ter uma associação de técnicas, né? Uma das grandes coisas que tem é o ultrassom macrofocado, que aí ele vai fazer justamente uma onda de ultrassom que vai ajudar na quebra dessa fibrose. Então, você associar isso com uma drenagem faz com que você tenha ali uma melhora inflamatória, e aí diminui medida, diminui o aspecto de celulite. Existem tratamentos minimamente invasivos, então você pode usar técnicas de subincisão para realmente quebrar uma trave de fibrose mais significativa que está dando o aspecto de celulite, ou então algumas outras enzimas de gordura numa região mais localizada, mas tem que ser muito caso a caso para fazer essa indicação, justamente por conta da área. Tem pacientes que ali vai ter que ser uma cirurgia reparadora mais para frente, mas primeiro a gente faz um detox dela, né? Uma desinflamação completa para conseguir ter um resultado legal. E algumas coisas que a gente vai associando ao longo do caminho. Eu ia te perguntar isso, que você já deixou o gancho no final. Quando que você fala assim, agora não dá, vou te encaminhar pra Esté? pra cirurgia mesmo. Quando que é esse momento? Quando a gente já chegou num ponto de desinflamação mesmo. Então, já mudou a alimentação, já vê que diminuiu um pouco o IMC, já vê que não tá retendo tanto líquido, tá com uma atividade física mais regular, uma massa muscular melhor em região de perna, e aquele desconforto continua. Melhorou o aspecto estético, já não tá com tanto aspecto de celulite, já diminuiu a camada, porque sim, o tratamento clínico ele vai fazer já uma diminuição da camada de gordura e uma melhora do aspecto de pele. Só que às vezes não é ainda o que a paciente procura, porque sim, ainda vai ter uma quantidade de gordura na região da perna que pode continuar incomodando, ou pacientes que estavam com uma quantidade muito grande, e aí sim, precisa de um tratamento, de uma melhora do contorno da pele com a cirurgia plástica, que não vai ser também só uma lipoaspiração simples. Tem que associar aparelho, associar as tecnologias que existem hoje para melhorar a qualidade de pele, melhorar a musculatura. Então, existem várias outras técnicas que aí a gente vai chamar a Esther aqui, que ela já veio aqui, a Esther, mas a gente não falou especificamente disso, então a gente vai combinar com ela de vir. A gente pode até fazer as 4, né? Pra falar dessas tecnologias, que ela faz bastante, né? Assim, as tecnologias na plástica. E muda tanto. As pacientes ficam tão felizes, assim, de ter paciente que não usava calça jeans, porque marcava e modelava e mostrava tudo, e só usava calça branca, né? Também não consegue usar. Tantas limitações que existem formas de melhorar, né? Sim. Não só da saúde, mas também
da qualidade de vida. Pra quem É. não sabe, eu vou fazer nossa propaganda aqui. A gente atende juntas. Juntos. Então, lá na clínica tem... Uhum. Eu sou endocrinologista, então vejo toda essa parte hormonal. Uhum. A Keren, psiquiatra, já faz o suporte aí da... Parte mental. parte mental, que é importante, da saúde mental. A Má, cirurgião vascular, então já faz toda essa avaliação com ultrassom para fazer o diagnóstico certinho. Uhum. O tratamento, a gente faz juntas. Tem nutricionista também para ver essa parte da dieta. Aham. E tem a Esté Phillips, que é a cirurgiã plástica, para Uhum. quando os casos que são indicados cirurgia. Então, É. a gente tem É um um núcleo combo de lipedema completo. Exatamente, a ideia sempre foi essa mesmo, Sim. criar um ambiente onde a paciente tivesse a confiança de passar nos outros Uhum. médicos, porque quantas vezes você tinha uma paciente com lipedema e ela saía da consulta com vários nominhos pra ela ligar pra marcar. É. E aí, pessoas que trabalhavam mais longe ou não tinham disponibilidade. Então, assim, ter um local onde você Sim. Reúne confia e tudo. reúne aquele E microambiente. eu já peguei muita pra paciente isso. que falou, eu fui em tal médico, assim, e ele não sabia, porque não lipedema não tem, parece que não é uma coisa que a gente tem lá, a matéria na residência, É. né? Não Uma coisa tinha, clássica, não tinha. Isso não era falado em nenhum momento, Sim. porque não existia estudo É. robusto, né? Não Uhum. chegou a entrar no que tinha Sim. de cronograma de faculdade. É. Não Então, entrou, isso né? são especializações que vão acontecendo e evoluções mesmo da medicina. Que Então, os agora... pacientes ficam, mas que médico eu vou? E realmente é confuso, porque não É. tem um médico específico. Você vai ter que realmente estudar qual que é o médico que tem essa especialização. Porque não é algo assim, não, é tal médico, todos vão saber sobre lipedema. Não, Não, a gente sabe que não. Uhum. Mas que bom que isso tá cada vez mais aumentando, né? Os profissionais com essa expertise. Uhum. Ainda bem. Mas a gente tem uma pergunta aí que é... Ai, meu que a gente Deus. faz pra todos. Não, nada comprometedor, né? Mas assim, dentro da sua experiência, o que você acha que as mulheres querem? Que é o nome do nosso podcast. O que elas querem? Eu acho que elas querem se sentir bem com elas mesmas, assim. E aquilo que a gente estava falando hoje, são tantos fatores que a gente leva em consideração para se sentir bem ao longo do dia. Então, a nossa aparência física importa muito. Não dá para deixar isso como se fosse irrelevante. A nossa sensação. Então, se você está se sentindo bem, se você está se sentindo leve, se você não está sentindo dor, é um outro fator tão significativo. Então, eu acho que o que as mulheres querem é se sentir bem e livres para fazer as atividades delas do dia a dia. Aproveitar a vida da melhor forma. E para isso, o cuidado com a saúde é tão, tão necessário, né? Não deixar de lado, não cuidar só dos outros, cuidar dela mesma também. Perfeito. Uhum, É igual você sim. falou, muitas se acostumam com a dor e não pode, né? A gente tem Não. que procurar viver bem. São sinais de Feliz. alerta, né? Viu um sinalzinho de alerta já. Não se Procura, porque acostume com o sempre tem uma ajuda. desconforto. Uhum. Vai atrás mesmo, a gente tem que viver plenas. O corpo da gente é o que a gente tem, né? Se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar pela gente. Sim. Então, notou que tá sentindo alguma coisa, notou diferença, não era assim, começou a ser, não deixa daqui a 2 anos procurar. Procura, leva dúvida, faz o exame que te indicaram, porque a gente é o nosso maior bem, né? É verdade. E a autoestima importa, né? Autoestima, quando não vista e negligenciada, leva a doenças mentais mesmo, psiquiátricas. E aí é muito mais complexo, né, o Sim. tratamento. E temos uma outra pergunta que nós, assim, estamos trazendo para nossa vida e para o nosso ambiente de trabalho, que é o que você, né, nós sabemos o que cada uma faz para ter a vida mais leve. Então, o nosso lema aqui é leve a vida mais leve. O que você faz para ter uma vida assim? Olha, eu acho que ficar perto da família e dos amigos, né? Porque a gente acha que isso, claro, faz parte, só que é tão difícil com o nosso dia a dia a gente manter o contato com as pessoas que a gente gosta, a gente visitar as pessoas que a gente ama, porque a rotina é difícil, o trânsito, São Paulo é um caos. A gente tá cansado. A gente tá cansado, a gente só quer deitar e dormir. Mas você se esforçar ativamente pra ver os seus amigos que você ama, ver a sua família que às vezes mora um pouquinho mais longe, ou você ter tempo de qualidade com o seu marido, é um esforço
entre aspas, mas é uma coisa que vai te fazer bem, vai abrir sua cabeça, vai fazer você relaxar, porque se você só sentar e entregar e começar o dia seguinte de novo, a gente entra naquele ciclo onde sente que falta, né? Aí começa a ficar pesado mesmo, né? A Por isso que rotina. nós falamos assim, leve, né? Leve a vida mais leve, porque você mesmo tem que levar você, né? Pra chegar em algum lugar que seja mais tranquilo, né? Que você tenha uma qualidade de vida, que você tenha coisas boas, né? Pra agregar, porque tem muita coisa ruim aí acontecendo, então tem que balancear. E é isso aí. Equilibrar isso. esses pratinhos todos. Equilibrar. Ah, adorei. Mas obrigada, Amamos. viu, por ter Obrigada, vindo. Foi gente. muito legal. Muito. Acho que vai ser muito, muito agregador, com muito conteúdo legal pra gente. Ai, que bom. Fico muito Obrigada feliz. mesmo. Obrigada. Aí passa o seu @ pra onde as pessoas podem te Podem te achar. encontrar. Ai, sim, pode me encontrar no @ doutora Marcela De Caroli, um L só. E assim, a gente atende na clínica, estamos lá. Quem tiver dúvidas sobre o quadro, tá sentindo alguma diferença, faz todo sentido uma avaliação e procure antes daquilo piorar. Quanto antes você cuida de você, melhor são os resultados. É isso aí. Ótimo. Obrigada, Obrigada. meninas que Obrigada estão a todo aqui, ou mundo. homens também, que estão assistindo a gente até agora. Sim. E obrigada, agradecer ao Power Focus, que é os nossos parceiros aí, que estão sempre aqui com a gente, Sim. que dá uma energia aí também para treino, para foco. Então, obrigada, gente, e até o próximo. Isso. Obrigada, Tchau. tchau.